Eu tenho duas filhas aí, dois testemunhos que eu quero destacar. Deus tem feito muitas coisas, amados. Vocês me mandam muitos testemunhos. Eu estou com os áudios de vocês, tem muitos, de todo tipo. Não tenho dado vazão a testemunhos financeiros, temos sido muitos. Mas esses eu tenho pedido para segurar um pouco, porque eu quero que a coisa massifique. Quero que os milagres financeiros se instalem primeiro pela igreja. E depois a gente vai falar muito disso. Mas já vamos falar da saúde. Cadê vou começar por ela lá. Eu falei que eu ia até você. Conta pra gente que você tinha me mandado, na verdade, me agradecido, eu que te abordei. Pedi para você contar para eles. Vai lá, conta algo. Paz do Senhor, igreja. Eu tenho realmente um testemunho maravilhoso para contar. Tudo começou no ano passado, em 2 cultos diferentes, aqui na Casa Firme, que foi revelado pelo pastor Elias e pela pastora Silvia, uma enfermidade no meu ventre, que Deus já estava curando e que eu viveria a graça do Senhor. Passou um mês, mais ou menos, quando foi no começo de janeiro, eu comecei a sentir fortes dores no ventre, e eu não sabia o que era, parecia com uma cólica muito grande, mas as dores se estenderam por mais de uma semana. E, por fim, parecia mais contrações. E eu não estava grávida, não tinha acontecido nada, resolvi ir para o pronto-socorro com meu marido. Quando chegou lá, me mandaram de volta para casa, tive mais dores, dias de dores, retornei novamente para o pronto-socorro e fui internada. Nessa internação me fizeram vários exames, descobriram que eu tinha uma massa, muitos coágulos no útero, meu útero estava 5 vezes mais aumentado, mas não sabiam o que era. E meu corpo expulsava essas massas, foram muitas dores, e eu cheguei até a ir para a sala de cirurgia, e a médica desistiu de última hora de fazer a minha cirurgia e me deram alta. Falaram que eu tinha que esperar a biópsia e ficar em casa, 30, 40 dias, mas eu não conseguia nem me mover de dor, nem levantar da cama. Conseguimos fazer um convênio, e aí eu fui tentar novamente tudo pelo convênio. Não fui liberada para fazer os exames que a médica pediu, que acusou carência. Quando eu fui na recepção conversar, a gerente da recepção já falou que ela tinha assinado a minha carência, que estava tudo certo, que eu podia subir sim para poder estar fazendo o ultrassom que a médica pediu. Isso na semana passada, no dia do primeiro dia da campanha. E, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o ultrassom deu limpo. E, para os médicos, eles não sabiam nem o que tinha acontecido, porque o meu caso era de cirurgia, era cirúrgico, e o ultrassom não tinha mais nada no meu ventre. Foi liberado pelo convênio e a médica falou, olha, eu não sei o que aconteceu, porque o seu caso é atípico, mas eu sei o que aconteceu, porque eu tive muitas orações, principalmente das meninas do discipulado, das pastoras, dos pastores, foram muita gente aqui se movendo ao meu favor, e eu dou glória a Deus pela vida de cada um de vocês, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Isso ela já tinha me mandado. Então eu escuto isso de vocês, não vou dizer o tempo todo, porque não ando tendo mais tanto tempo com o WhatsApp assim. Mas vocês me mandam muito disso aqui. Outro caso, que eu pedi permissão, ela deixou mandar, tá lá atrás, eu vou até você. Eu pedi permissão para minha filha, que me mandou áudio toda eufórica. E ela permitiu, eu mandei para você. Mas agora parece que está com a familiar, certo? Vamos lá, conta aí. Conta alguma coisa, porque eu sei que o milagre é grande. Paz do Senhor, igreja. 2021, no final de 2021, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Eu ia fazer uma cirurgia estética, né, de redução por conta de dor nas costas, na coluna, e eu tive essa surpresa, né, em novembro, eu pretendia operar em dezembro, e foi assim, caiu como assim, nossa, nunca imaginei que aconteceria, né? Isso, uma coisa que era meu sonho fazer, tornou um pesadelo. E aí eu comecei a fazer, né, todos os procedimentos, fui fazer as biópsias, e era a primeira ultrassom, o nódulo era de 9 milímetros e tinha um menorzinho, de 8,5, não, de 8 ou 7,5, não lembro. E depois que fez a biópsia, ele parece que foi expandindo, foi criando mais. Então, na segunda ultrassom virou 3, depois foi 4, aí passou para os linfonodos na axila. E assim, cada hora que eu ia no médico era uma coisa, era uma notícia ruim
tava com suspeita de metástase também. E assim, meu mundo caiu, né? Então eu fiquei muito preocupada, minha família inteira, ninguém imaginava. E aí eu vim num culto de libertação, foi na quarta-feira, né? Fui no palco de quinta, isso, então. Aí eu subi no púlpito, né? Teve muita oração, a minha irmã levantou também um clamor. E eu fui fazendo, né, as quimioterapias. Só que no decorrer da quimioterapia, eu vi as pessoas assim, muito debilitadas, né? Eu fiz 4 vermelhas, inicialmente, que são as que são mais fortes. Todo mundo ficava assim, aquela pessoa pálida, branca, e eu sempre ali com aquela autoestima, sempre dava uma arrumada. Não vou pôr a peruca. Com 15 dias já caiu meu cabelo, eu tinha um cabelo na cintura, bem cheio, sabe? Eu sempre fui muito vaidosa, então caiu. Com 15 dias caiu tudo. E eu fui seguindo, né? Fazendo tudo, comprei minha peruca, não deixei me abalar. Minha irmã em oração, a igreja em oração. E aí eu terminei a quimioterapia no final de janeiro, no meio de janeiro, e fui fazer agora os exames pré-operatórios, porque quando a médica, primeiro o diagnóstico era que iria arrancar a mama, não tinha jeito, porque já estava a pele, já estava toda com casca de laranja, assim que eles falam, né, que estava tomada, e onde que ficava o nódulo, ele era quase central, então não teria jeito, teria que tirar a mama inteira. E assim, eu falei, mas quanto tempo depois vocês fazem a reparação, né? Porque a gente é mulher, a gente tem vaidade, a gente não quer. Eu tenho 32 anos só. E aí, quando o médico falou isso para mim, que é de 1 ano e meio a 2 anos, que eu ia ficar usando uma prótese, até depois ver se realmente tinha sumido, eu fiquei muito mal, assim. Mas, enfim, continuei, fui fazendo tudo. E hoje eu fui fazer os exames pré-operatórios para a cirurgia, né? Para a retirada da mama inteira. E temos uma surpresa, não tem nada. O nódulo sumiu, não tem mais nada. A médica falou, a doutora falou assim, nossa, mas está muito saudável, os linfonodos não tem mais nada, não tem resquício, não tem nada. E aí, o próximo passo, eles vão fazer uma operação estética, só para reduzir mesmo, e eu vou continuar, né, como eu queria, pela glória de Deus. Pastor Odinei, o culto que mais Deus está usando na Casa Firme para curar enfermos e libertar é o do pastor Odinei da quinta. Então depois você procura na outra quinta, para que Deus complete um milagre. Você não vai precisar de estética, nada, Deus já vai fazer. O mesmo, entendeu? O mesmo que curar, recria. Vamos aplaudir a Deus, queridos. Isso não é praxe nosso. Não é praxe nosso darmos testemunhos por causa do horário, mas hoje tem tudo a ver com a palavra. Achei muito necessário vocês ouvirem, muitos outros testemunhos estão pendurados no meu celular. Nós vamos crer, pastor Denei, vem cá, querido, você que tem orado aí, alguns oraram pela amada, mas teu culto tem sido de maior destaque, maior foco para isso. Olha, manda os demônios para os quintos dos infernos, não deixa nada no lugar. E ore pela nossa saúde, porque ninguém está legal. Eu não estou legal, estava precisado. Ora, pede tudo. Vocês creem que vão ser curados? Aí em casa você toma posse. E toda a oração feita nesse púlpito é sobre todo o povo da Casa Firme, valendo agora. E ainda os aliançados conosco pela oração. E você que está assistindo. Glória a Deus. É um ambiente de fé. Nós cremos em Deus, então Deus se agrada disso. E nesse ambiente de fé, em concordância, eu creio que Deus vai realizar milagres e curas neste exato momento e nesta noite, amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, opere agora, Senhor, os sinais, as curas, as maravilhas e os milagres. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, envia agora os anjos dos milagres, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que restaure a saúde agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que toda palavra de peso, toda a seta do inferno, todo espírito de roubo, todo espírito de morte, todo espírito de destruição, tudo aquilo que o inimigo levantou contra estas vidas, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos agora. Senhor, sopra com a unção do Teu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, que o Teu bálsamo venha repousar sobre a vida de cada um. Liberamos uma palavra profética nesta noite,
recriação de órgãos, milagres sobrenaturais, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus, pela fé, nós agradecemos pelas curas realizadas nesta noite, em nome de Jesus. Receba pela fé a tua cura, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaude mais, aplaude, amém. Amanhã o culto é às 7 da noite, lembrando, 8h30 vocês já estão liberados. Domingo nós vamos ter bastante, vai ser intenso. Vocês não vão ter apenas o corredor final, levando já lenço ungido, para aplicar todo o propósito da campanha, mas vocês também vão ter orações durante o culto, nós vamos ter, para vocês receberem no individual e no global, vai ser muito lindo. Venham já com o espírito mesmo de receber. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. O título da palavra é A Loucura da Fé. É fato, loucura da fé. Em 1 Coríntios 1:18, já está aberto aqui. Abre tua Bíblia, 1 Coríntios 1:18, a palavra de Deus é muito enfática sobre, para o mundo mesmo, Deus, entender Deus é uma loucura. Para o mundo nós somos um bando de loucos enfiados no manicômio que se chama igreja. Muito pior quando você fala no mundo da tua fé. Porque a fé em Deus, queridos, é uma loucura. É uma viagem diferente dos outros padrões. A fé exige de nós postura, princípios diferentes de tudo que o mundo conhece por aí. Por isso que tem que te dizer, é loucura da fé. Versículo 18, certamente a palavra da cruz, do que o Senhor Jesus fez lá, é loucura para os que se perdem, para aqueles que estão no mundo e para a crente que está se perdendo, caindo na incredulidade. Mas para nós que somos salvos, essa palavra é poder de Deus. Quantos ainda creem no poder da palavra de Deus? Eu ainda creio. Eu ainda creio nessas coisas, queridos. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, amado Espírito Santo de Deus, porque lhes são, não parece, lhes são loucura. A tua fé, queridos, ela é inacessível a gente que está brincando de evangelho lá no mundo. É loucura. Eu não discuto milagre, não discuto quem está com razão, quem não está, porque você quer explicar coisa viva para mortos, não dá liga. Então eu não discuto religião, eu não discuto o que eu creio com crente que não crê. Toda a minha trajetória foi por fé. Eu não conheci esse privilégio, essa moleza que muito crente no Brasil tem. É filho de pastor, é primo de não sei quem, é prima, é a minha mãe que foi uma crente que me levou na igreja. Eu não tive nada disso. Eu vim com o diabo nas costas até saber a diferença entre católico e crente. Até que um dia eu vi o Senhor Jesus, quer dizer, tudo foi no grito. Toda a minha fé foi, minha vida foi o quê? De fé. E uma coisa eu aprendi. Não adianta, porque eu falava algumas coisas do que eu esperava de Deus. E eu via muito crente me olhando como se eu fosse um louco. O sentimento é de loucura mesmo. Estão me olhando como um louco. Para ele, eu sou um louco. Então isso foi me afastando cada vez mais das conversas. Sentar, tomar café junto com os irmãos, mas eu não tenho muita coisa para dialogar. Porque quem não crê, queridos, para ele, andar com o Espírito Santo é coisa para loucos. A forma como você está esperando em Deus, para quem é crente que já não crê, olha que não dá liga, hein? Crente que não crê, é coisa de louco. Você, para ele, está confiando demais. Você não acha? Eles ainda querem te dizer assim, vai com calma, para você não se machucar. Como se confiar muito em Deus, a gente se fere. Para eles, nós somos loucos. Uma vez Deus me mostrou mais coisas do que Ele vai fazer nas nossas vidas a longo prazo. Eu falei para Deus, me diga que eu não estou ficando louco. Porque o que eu vi, realmente não dá para dizer. Ele me disse, nós não somos loucos.
Nós não somos loucos. Eu entendi o que ele quis me dizer. Quem te chamar de louco está me chamando a mim, porque é a minha visão que está impressa em você. O que o amado Espírito Santo está imprimindo dentro de você é uma fatia, uma fagulha do grande que Deus quer fazer. Se alguém te chamar de louca, de louco, estão chamando quem te habilitou para isso, a caminhar pela fé. Capítulo 3, versículo 19, ainda 1 Coríntios. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, Deus apanha os sábios na sua própria idiotice. Do mundo, queridos, eu não estou falando do mundo os que estão lá, que não querem nada com Cristo. Porque com esses eu não tenho nada para discutir mesmo. O mundo que está implantado dentro da igreja, do reino de Deus. São pessoas que aplaudem como você, cantam os mesmos louvores que eles ouviram por aí, os mesmos que você canta. Mas quando você expressa a tua fé, você está pensando que o ambiente vai, nada disso. Eles se trancam, são capazes de ir na empresa mandar você calar a boca, porque você está expondo demais. E aí você começa a perceber, e você começa a ver que você está em rota de colisão entre os que deveriam ser crentes. Puxa, tudo que eu falei, eu achei que esses crentes que estão na sala, que estão no trabalho, que eles iam me empurrar, que eles iam falar para o povo, vamos para lá. Não, são os primeiros que fogem. E aí, a nossa tendência natural é nós retrairmos. Não pode. Entenda uma coisa muito boa na loucura, é que quando a pessoa está na loucura, ela não percebe. Eu sei que você não está me entendendo, nem eu estou me entendendo, deixa eu te falar algo. Chegou um pregador, não é americano, ele é especialista em rádio. Ele foi nos Estados Unidos, numa cidadezinha, um vilarejo mínimo. E ele, como ele é da rádio, a primeira coisa que ele faz, ele sintoniza todas da região. E ele pegou uma com um sinal que, olha, tem que ter fé para conseguir ouvir o que o pregador está falando. É uma rádio comunitária, mínima, mas mínima demais. E o pregador ali falando, mundo, eu estou te avisando, me escute. E toda hora, e aquele irmão começou a se irritar muito com ele. De tanto que ele falou, mundo, me escute. Aí ele perguntou, onde é essa rádio? É ali, porque todo o canto é ali, vamos para lá. Ele chegou lá e ele falou para esse pregador, esperou ele terminar. Querido, assim, não querendo te ofender, mas você sabe que o alcance da tua rádio não sai desse bairro aqui, não é? Eu sei. Então você não acha que está exagerando muito toda hora o mundo? Ele falou, não, eu não estou exagerando. É que Deus me prometeu que eu vou pregar para o mundo mesmo pela rádio. Passaram alguns anos, não me pergunta se foram 120 ou 5 ou 1, só sei que mais de um ano. Esse pregador estava no país dele. E ele liga a rádio e ele fala, eu conheço esta voz. Quando ele foi fazer a pesquisa, a voz mais ouvida por rádio, por ondas curtas no mundo, era daquele pregador. Aplaude o teu Deus, aplaude. Sabe por quê chamavam o Senhor Jesus de louco? Porque ele vivia dentro do mundo dele. O Senhor não falava de Deus com muita educação para não ofender. Ele falava de Deus como sendo o pai dele, dizendo, então, na casa do meu pai, eu saí de lá. Deixa eu te contar, para eles era um esquizofrênico, um louco. Porque ele vivia no mundo e acreditava no que dizia. Isso é o campo da fé. Você crê tanto, como a Bíblia diz, crê tanto que eu acabei falando. Você crê tanto no que Deus vai fazer, que você fala com a maior naturalidade. Os crentes que já estão no escorregadio, olha, ela está ficando louca. Eu acho que a nossa amizade, tudo tem na vida um ciclo. Eu acho que chegou a hora de acabar. E o Espírito Santo diz para você, é bom que acabe. Porque estão pisando, ofendendo a mim. Quando pisam na tua fé, estão ofendendo a mim. O que você está vivendo aqui é contra a maré de muito que se diz crente no Brasil, que anda dizendo que o diabo ganhou e Deus perdeu no Brasil. Você está aqui numa campanha crendo no sobrenatural, numa provisão que vai vir direto do alto trono lá de cima. Um portal vai se abrir sobre a tua cabeça. Coisas vão começar a acontecer oriundas de um mundo invisível. Quantos dão glória a Deus bem forte aqui? Aplaude mesmo, aplaude!
A tua fé, deixa eu te falar algo, a tua fé faz com que a forma de Deus operar enlouqueça os demônios e os céticos. Quando Deus age na tua vida, os demônios ficam loucos. Homem, mulher, menino, menina que tem fé, deixa os demônios loucos. Eles já são perfeitos idiotas, deixa eles loucos. Manda eles para o manicômio do inferno. Se tem uma ala manicômio, é para os demônios que andaram tentando atacar crente que crê. Jamais, queridos, jamais. Deixa eu te falar de personagens aqui. Jamais podemos menosprezar a valentia de Pedro. Pedro estava no barco. Ele não foi só testado para andar no ar, porque estava aquele tufão. Eu sei como é um tufão, eu já vi. O tufão, ele puxa tudo, ou para baixo, ou para o canto. Ele se torna um tiro mortal. Se ele agarra você, é uma coisa medonha. Se ele te joga para a parede, velocidade, entre aspas, de uma bala, te arrebenta inteiro. Imagina na água, é lá para baixo. Então Pedro, ele fala: Senhor Jesus, é o Senhor mesmo, sou eu. Se é o Senhor, vai, vem. Bonito isso. Pedro vai fazer uma loucura, porque ele vai soltar o barco para entrar no olho do furacão. Ele vai fazer o quê? E o Senhor dele diz: faça esta loucura. Aplaude o teu Deus, aplaude. Faça. Mas para o Senhor Jesus, os colegas que são bons, homens teus, me amam, tal, estão dizendo que é loucura. O Senhor diria: a fé é loucura. A fé é loucura. E aí Pedro vem andando no ar. A maior prova de Pedro não foi no ar apenas, andar no ar. Foi entrar no olho do furacão. Está me entendendo? Mas todo o papel de Pedro era o quê? Ficar olhando para o Senhor Jesus. Todo o resto o Senhor fazia. As coisas que Deus está te mandando fazer. Peguei uma vez um moço, ele chegou nesta igreja aqui. Ouviu falar de mim, né? Porque eu fazia muito avivamento. Descobriu que tinha aberto a igreja, veio aqui. E ele é um daqueles ministérios que berram muito, gritam que é. E aí quando você fala, ufa, deu uma pausa. Aí sobe o pastor e diz: tem placa que diz para fazer silêncio. Aí você que está pregando na igreja ao lado, você melhor fechar e ir para outro canto, porque não vai dar culto. Ele vem de lá. E eu achei ele bonitinho, porque ele estava, como dizem, querendo pegar fogo. E eu falei: você já tirou o paralítico da cadeira de rodas? Porque eu queria que ele entrasse nos desafios, porque eu estou vendo que ele está com fome. Falou: já. E como é que você fez? Eu fiquei 15 minutos em cima, até que levantou. Olha que bonitinho. Ele pegou uma pessoa na cadeira de rodas, falou: vai ter que levantar. Olha, eu sei que 15 minutos não representam muito para você que ouve novela, último capítulo. Agora 15 minutos orando em cima de uma pessoa, meu, tem que ser aquele rapaz. Até que tirou ele de lá. Ele falou para mim, todo mundo me olhava na igreja, que era desse tamanho, e já ia embora, como quem diz, entrou numa furada. E ele olhava ele, sem perceber apoiá-lo, dava no pé. Ele continuou lá. Ele falou para mim: eu tirei ele. Ele levantou e foi andando para a casa dele. Olha, pode aplaudir o teu Deus, eu acho tão bonito isso. Loucura da fé, loucura. Noé sabia que tudo que ele tinha que fazer era embarcar no projeto, todo o resto Deus fará. Agora Noé embarcou numa loucura, porque o povo já chamava Noé de louco. Você está falando que vai chover, como é que é esse negócio? Uma água que cai em cima, mas em cima tem alguma coisa segurando a água. Que loucura é essa? Mas Noé embarcou numa loucura, a fé é loucura. Obedecer a Deus é loucura. Você acreditar que Deus vai fazer tudo que Deus vai fazer na tua vida, aparentemente é loucura mesmo. Só que Noé sabia que o que ele tinha que fazer é construir aquilo. Ele sabia que Deus fará todo o resto, dar provisão. Qual foi a maior prova de Noé? O tempo. Porque você construiu uma coisa no mês, na metade do mês para cima, todo mundo rindo da tua cara, é uma coisa. Agora você embarcar num projeto para 10, 20, 30, 40 anos, me poupe. Tinha que ser Noé mesmo.
Mas não é sabia, minha prova está sendo no tempo. O resto Deus fala. Deus deu provisão para Noé não ir à falência. Deus deu saúde para a família de Noé, onde no tempo medieval que não havia noção nenhuma de higiene, de vitamina, de manter eles vivos, todos eles. Deus deu provisão também dentro da arca. Ou você acha que realmente a comida que Noé empurrou lá para dentro sustentaria durante um ano todos aqueles animais que estão lá dentro? Só se ele tinha freezers maiores do que a arca dele. Então, porque você vai ver o desenho da arca que está em Turquia, não cabe tanta comida assim. Quem que multiplicou aquilo? E durante o dilúvio, Deus agora vai se encarregar de me fazer descer, fazer a terra me dar fruto para eu comer, para esses animais. Não é sabia que toda essa logística não pertence a Ele. Não é, explica tudo. Ele ia te dizer, não sei de nada. Eu só sei que eu tenho que construir a arca. Você está construindo aqui, pela fé, pelas orações. O resto eu não sei de nada. Então você está ficando louco? Noé dizia em Deus, sim. Diga sim. Os céticos e os incrédulos vão te dizer, você está ficando louca? O que você vai responder? Sim. Aplaude ele, aplaude. Estou ficando louco, sim. Pô, Deus me mandou casar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas não eram meus planos. Eu achava que eu ia ficar até os 40 anos solteiro, porque eu tenho que cuidar de mim mesmo primeiro, para depois. Aí ele fala, essa aqui que manda em casa, fecha negócio e não tem papo. Tá bom. Poxa, eu tenho que bancar ela agora, tenho que alugar a casa, não sei o quê. Não tinha isso nos planos. Fui buscar aonde? Qual? No meu diploma comprado no Líbano, pago por padre? Na onde? Qual porta que eu ia bater? Eu fui aos pés de Deus. E tem gente que me falava que eu estava ficando louco. E eu dizia, é verdade. Olha, ele estava muito alienado da realidade. E o que significa? Você que é um psicólogo exímio, com vasta experiência, know-how, etc. O que significa estar alienado da realidade? Ficou o quê? Louco. Hã? Virado, avariado da cabeça. Eu dizia, é verdade. Os que me chamaram de louco lá, por telefone via fio, lembra? Telefone via fio, não existia celular. Olha, você está um pouco... Estou, sim, é verdade. Eu não estou bem. Eu falava, eu não estou bem. Porque não há o que discutir com crente que não crê. Porque crente que não crê é louco. Porque ele vai para o inferno insatisfeito. Na terra já não fez nada, não aprontou as 1001 dele, e já está no inferno. Melhor que ele é um mundano. Agora, se você é de Cristo, embarca nessa de ser de Cristo de verdade. Creia no fôlego que Deus tem. Creia no sobrenatural. O teu Deus é sobrenatural. O teu Deus não é natural. Nenhuma frase dele é natural. O vírgula que ele te dá vai mudar a tua vida. Então, você tem exemplos. Não podemos menosprezar um outro. Muito importante, chamado Jonatas. Sabe o que Jonatas fez? Deixa eu te ler primeiro um versículo dele, 1 Samuel 14, versículo 6. Jonas fez, já diga comigo, uma loucura. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Ele fez amparado na fé dele em Deus. A prova é o que eu vou ler para você agora. 1 Samuel 14, 6. Isso saiu da boca de Jonatas. Jonatas falou assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, só tem dois, para ir contra um flanco, uma guarnição de inimigos. Esses inimigos, armados até os dentes, e eles estão em cima, então eles estão privilegiados. Jonatas vai vir de baixo para cima. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. E o que ele fez? Qual é a logística? Olha, eu vou rastejando assim pelo chão, aí fica difícil eles me alcançarem. Você vai pelas minhas costas. É um negócio de criança, de gibi do tio Patinhas. Mas não é que deu certo? Arrebentou os caras. Desbravou aquilo.
Começou a cair gente de cima, tudo morto. Os judeus olhando que estavam apavorados diante da ameaça. O próprio pai de Jonatas, que não sabia que era o filho que foi lá, falou: o que está acontecendo que esses inimigos estão caindo tudo morto? Ah, teu filho que está lá com o outro, fizeram um formato aí, e está dando certo. Aplaude o teu Deus, aplaude. Aí você chega para Jonatas. Chega para Jonatas que está subindo, você diz: você ficou louco? Ele vai responder o quê? Sim! Só ela que respondeu, teve uma que respondeu aqui. Que foi que você responderia, igreja? Sim. Aplaude, ele aplaude. Sim, lógico. Neemias vai fazer uma loucura. Queridos, quem que constrói de pedra queimada? Todo mundo sabe que pedra queimada não tem mais estrutura nenhuma. Ainda fazer disso muro de proteção, está louco? É a primeira coisa que vai ruir. E com que material? Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem nada. Mas ele aparece com um projeto, ele vai embarcar num projeto. Vou reconstruir isso aí, a gente usa o que tem e vai dar certo. Queridos, cientificamente não dá. Construtor daquela época de experiência diz: não dá. Mas para você dá. Para você dá. Para você aí em casa dá. Porque você está conectado e conectada com o sobrenatural. Para você dar. E aí, em Neemias 4:2, deixa eu ler isso rápido. Então falou Neemias na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, esse não é Neemias, espera. Chamaram ele de louco e os judeus que o seguiam. Então falou tal de Sambalate, que é o arábico, cunhado da minha tia, com certeza, falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses loucos judeus? Vão reconstruir os muros das pedras queimadas? Sim! E ele chamou eles de loucos mesmo, porque o projeto é para louco. A fé é loucura. É loucura. Falar muito para um cantor famoso nesse país, do Senhor Jesus. Ele foi lá, deu a alma dele para os demônios para ter sucesso, com medo do diabo, com medo do meu mundo, e com medo também de que Deus deva ser um mito. Nunca quis. Mas falaram para ele que o Senhor Jesus nos ressuscita da morte e nos põe no céu. O filho dele morreu. E era tudo que ele tem. E esse homem, quando o médico chegou e falou: fizemos tudo que podíamos. Ele ajoelhou ali na entrada do hospital, na notícia. Ajoelhou e falou: Jesus Cristo, se tudo que me falaram do Senhor for verdade, e me devolver meu filho em vida. Aí ele deu a lista dele, mandou o diabo para os quintos dos infernos, vou me tornar um evangelista e tal. Ele termina de orar, outra vez. Ele acabou de dar um grito, sentou, o menino está legal, está normal lá dentro. Isso é o quê? Isso é o quê? É o quê? Agora Neemias 2, 8, 18. Neemias está falando que ele está contando no projeto com um elemento surpresa. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que se me dê madeira, para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Para Neemias fazer a loucura, ele está amparado em alguém. Porque sem esse alguém supremo no projeto, a loucura vira o inferno. Embarcar pela fé, que Deus não deu endosso, porque não tem comunhão com Deus, vai frustrar muita gente. E vai ter mais crente incrédulo dizendo: eu arrisquei e não deu em nada. Tem gente que não quer nada com Deus. Ele pega um apelo financeiro daqueles que fazem com 1 hora e 15 minutos de apelo. Aí ele: tá bom, então vamos fazer um teste. Joga lá uma esmola para Deus. Não funcionou. Rapaz, mas esse apelo não é para você. Aliás, não sei nem como é que ficou 1 hora e 15 minutos contando o cara pedindo dinheiro para você. Em nome de Deus. Só se Deus for mendigo, então. Não vai funcionar mesmo. Ah, não. Entrei naquela fila, passei naquele corredor, não fui curado. Mas vamos vasculhar a tua vida primeiro. O cachaceiro está na cara, a tua pele já está caindo para fora. Você me passa num corredor, você está pensando que é passe de mágica? Queridos, o evangelho não é para curioso. O evangelho não é para crítico. O evangelho é para compromissados.
Mas quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. E o que não dá certo para ninguém, dá para você. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, agora ele já está com o Senhor. Ele investiu pesado no projeto de salvar empresários para Cristo. Não só no Brasil, como no mundo. A esposa dele falou, porque ele sempre falava, eu tenho promessa para ser multimilionário. Tudo bem, a pregação de hoje não é só sobre dinheiro, mas milagre é milagre. E ele falou, meu chamado é multimilionário, um dos homens mais ricos desta nação. Puxa, a esposa se empolgou, mas o tempo passa e nada disso. Um dia ela fala, mas como é que você vai fazer? Ele orou, chegou para ela e falou, eu orando, Deus me falou, sal, invista em sal. Ele tinha um dinheirinho de nada, invista em sal. Ele começou a correr, lógico, todos que fizerem isso vão quebrar. Mas não é no caso dele, ele não vai quebrar. Porque foi Deus que mandou ele ir atrás. Ele começou a vasculhar. Ele achou uma fonte de sal que dá para investir, dá para fazer não sei o que das quantas. Aquilo proliferou porque tem sopro de Deus. Se tornou multimilionário nos Estados Unidos. Em matéria sal, se tornou o número 1 do país. Queridos, o que não dá certo para ninguém vai dar para vocês. Por quê? Porque tem endosso de Deus. E as pessoas vão dizer, coitado, coitada, além de estar com problemas de saúde financeiros, ficou louco, louca também. E aí eles ligam para a gente ou nos confrontam, a gente fala a verdade. É verdade. Estou louco sim. Em Deus eu sou. Porque o que Deus me falar, eu acredito. Se Deus falar para mim que essa lâmpada que está acesa é vermelha, ai de quem falar que não é. Se for meus primogênitos, eu quebro eles inteiros. Se falar que isso aqui não é vermelho, vai sobrar para todos os homens aqui. Porque eu aprendi na minha vida. A única coisa que é verdade é o que Deus diz, o resto é tudo fantasia. A única coisa que você pode confiar na tua vida, a única coisa que cimenta o chão debaixo dos teus pés, é o que Deus andou te prometendo. O resto é tudo conversa fiada. Aplaude Ele e dá glória a Deus bem forte. Uma vez ele me falou, jejua 7 dias com água lá em Campos do Jordão. Jejuei, 7 dias com água, tá bom. Aí ele deu sonho na cidade assim, para algumas pessoas, sobre mim. Não existia casa firme ainda. E eu era avivalista, então o meu nome era um pouquinho mais famoso. Então falou, ele está aí na cidade, tiveram sonhos. Estou terminando, vem os pastores, olha, aceita ir aqui nessa igreja antes de voltar para a tua casa? Eu não tinha igreja, então se eu não vou pregar domingo à noite, eu já ia direto para a minha casa. Tá bom, eu passo aí. E eu estou lá, aí juntaram muita gente numa igreja só, tinha gente fora, gente dentro. E eu falei, orei por curas físicas, você que teve um milagre já vem aqui testemunhar. Mas o que eu quis dizer? Você que já aconteceu um milagre. Não você que está com problema, eu tenho que ficar 15 minutos orando até resolver para você. E aí, todos que tiveram milagre estavam na fila. Então, quem chegava para mim, realmente o milagre estava instalado. O caroço que sumiu, o ouvido que abriu. Aí me chega um, antes que ele fale nada, me deu vontade de dizer para ele, diga glória a Deus. Me deu vontade, glória a Deus. Ele, fala direito, rapaz, glória a Deus. Fiquei com raiva dele. Ele, glória a Deus. Qual era o teu problema? Eu era mudo de nascença. Ele tinha subido o mundo para eu resolver o problema dele por 15 minutos. Meu! Eu não conhecia, mas devia ser a metade que conhecia ele, porque o povo ficou eufórico naquela igreja. Isso é loucura ou não é? Em que ciência você me explica isso? Eu sei que o milagre maior é ele ter ouvido. Não, o milagre maior é eu ter mandado ele falar, o único. Dá para dar glória a Deus aqui? Isso se chama conexão espiritual, que o milagre dele não é aleatório, não é fantasia. Porque se o milagre dele fosse psicológico, que pensou positivo, que tomou choque de 8.000 volts e devolveu a voz, é outra coisa. Mas ele recebeu a cura, e o único que mandou falar isso é justo, era Deus falando, aqui não tem acaso, não tem sorte, não tem astrologia, não tem dente de alho no bolso. Isso aqui é Deus em conexão. Aplaude, ele está aqui. Isso é loucura. O que você está me contando é loucura, é verdade. Neemias diz no versículo 18, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Então ele estava amparado. Próximo personagem, é impressionante.
Uma viúva, lá no caso do profeta Eliseu, ela chega e diz assim: por favor, vão vender meus filhos. É lógico que vão vender os filhos. Como ela não tem o que comer, vão vender ela também. Vai virar tudo escravo. E aí ela diz: solução de Deus, simples. Vá procurar muitas vasilhas vazias. Queridos, eu pergunto a vocês, se ela entrando nas casas, ao pedir vasilhas emprestadas, vazias, perguntassem para ela por quê? E ela desse a resposta, qual seria a pergunta dos vizinhos para ela? Vamos dizer juntos, a voz alta? E qual é a nossa resposta? Sim. Aplaude o teu Deus. Tô sim, tô. Um homem orou muito pelo vizinho, porque o vizinho dele era cachaceiro, dava muito trabalho. Então ele embicou com o diabo, e ele falou: Satanás, só porque ele me perturba tanto, eu não vou amaldiçoar a vida dele, eu vou salvá-lo, tirá-lo da tua mão, porque você não solta ele. E aí a esposa, sabendo do projeto da raiva do pregador, contra o demônio que está no marido dela. Então quando o marido acaba de morrer, óbito mesmo, ela bate na porta de quem? Dele. Olha, ele acabou de morrer. Ele deu um ataque de fúria nele. O quê? Ele foi lá, pegou ele pela jugular, apertou ele. Falou um monte de porcaria para ele. Eu estou aqui orando tanto por você, seu imprestável, para você morrer para o inferno, trata de voltar. O cara tossiu, sentou, eu estou de volta. Ele falou: eu estou de volta. Ele estava indo para o inferno, ouviu a voz do pastor, ele voltou no corpo dele, voltou em vida. Em que livro de gibi, de faculdade, de tio Patinhas você vai achar isso? Isso é loucura. Está me entendendo? Isso se chama loucura. Dá glória a Deus. Eu tinha muita pressa ao fazer os milagres. Isso você vê gravado no vídeo de Rolando em Chamas, no ginásio. Tinha muita pressa, porque não há tempo. Você tem que ministrar 4 a 5 horas, são milhares que estão no ginásio. Não pode perder tempo. E não pode ficar 15 minutos orando em cima do cara. Aí bateu, pegou, não pegou? Deus não quer fazer o que não quer, agora sou eu. E eu vi, falaram para mim: pastor, foi tão lindo você orar e curar aquele paralítico. Eu não vi nenhum paralítico levantar lá, não. Eu que quase fiquei mal das pernas, horas naquele ginásio. Não, pastor, tem um que levantou. Fui ver um vídeo. Eu cheguei nele: receba a cura em nome de Jesus. Eu vi que ele não se mexeu, já virei. O cara levantou, veio andando atrás de mim. Eu nem vi, já fui para outras águas. Isso chama o quê? Se chama o quê? Aplaude o teu Deus, aplaude, loucura da fé. Fazia culto no Automóvel Clube Paulista. Então, esse testemunho eu já contei, mas como eu aderi a uma religião que não pode mentir, a gente tem que contar o mesmo, não pode inventar um novo. E você vai ter que ouvir. Aí me trouxeram uma para orar. E eu, aquela pressa já terminou, vamos. Não, ora por favor, vem cá. Pôs a mão na cabeça dela: não, mas deixa eu te mostrar. O problema é aqui, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Deixa eu te mostrar. Não, faço questão. Nossa, quando levantou, minha fé foi lá, joelho meu. Aí eu com a mão na cabeça dela, de olhos fechados, e eu falando comigo mesmo: Senhor, você não vai ter fôlego para fazer alguma coisa aqui? Porque eu estou pensando, essa já foi. Eu de olhos fechados, ela deu um pulo. Estou curada, fui curada. Eu nem olhei, eu estou falando para Deus que ele está frito. Ela começou a pular. Eu enchi o pulmão, porque você achou que não ia ser curada. Ficou normal aquele joelho. E pulou e foi embora para casa. Desceu as escadas. Eu olhei e falei: olha só. E o pior que não é truque, porque eu vi o joelho mesmo. Não é charlatanismo não. Eu vi como estava isso. E aí, como se chama isso? Aplaude o teu Deus, aplaude. Mais um caso. Nosso Rei Jesus. Ele chega para um cego. E ele não ora. Ele faz um lodo e joga nos olhos. Bela fuga, não é? Bela estratégia de fuga. Você chegar assim, falar: puxa, vamos tirar o Senhor Jesus, põe Moá no cenário. Já sei que vou orar, não vai acontecer nada. Vem cá, vou pôr lodo nos teus olhos com a minha saliva, hein?
vai andar uns 2 quilômetros aí até o tanque, se lava lá que você vai ser curado. Eu chamaria isso de fuga do pregador, para não ter que orar 15 minutos. O Senhor Jesus fez isso. Aquele cego não viu nada. Ele está com saliva misturada com pó. Quantos não deveriam ter olhado e dito, porque nesta época o Senhor Jesus estava em xeque. As pessoas perguntavam se ele já não era charlatão, porque os fariseus tinham queimado ele. Aí quantos deveriam ter olhado e dito, você ainda vai lá no tanque mesmo? Você está ficando o quê? Qual é a pergunta? Você está ficando louco? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a tua resposta aí em casa? Ele foi lá no tanque, voltou enxergando. Ele virou notícia. Mas você? Sou eu. Ele pôs o negócio e mandou eu no tanque. Que pena que não escreve 500 incrédulos crentes, meia boca, ano 2023. Tudo que fala que o diabo ganhou, que Deus perdeu. Me falaram que eu era louco. Ainda bem que não ouvi eles. Continuei na campanha, continuei crendo, que sabendo que de Deus vem tudo. Vem poder, milagres, finanças, saúde, tudo. Voltou enxergando, voltou normal. Olha só. Loucura da fé. E hoje nós, você é qual de igreja? Não diga casa firme, porque vão dizer, você é daquela igreja que fala que vai ver bolas de fogo? Sim! O teu pastor ainda fala essas coisas? Sim! Ele fala, ele não está legal, mas ele ainda fala. Você já viu alguma coisa? Não! Nós vimos pedras, materializaram muitas. Aí teve gente falando que essas pedras, alguns compravam na 25 de, não sei se é de maio, ou de 24 de abril. Eu tenho uma menina, a maior das pedras que Deus materializou veio de uma menina, bebê desse tamanho, lá do Alphaville. Porque ela chorou. Ela falou, Senhor, o Senhor deu para mim, a amiguinha, foi dando os nomes do amiguinho, da amiguinha, da igreja, que materializou no bolso, materializou na bolsa, e para mim não me deu nenhuma, porque não me ama, não me quer e tal, e dormiu emburrada, acordou, com a maior pedra que materializou na casa firme, deste tamanho, tenho ela até hoje, nos pés dela, como quem diz, Deus dizendo, põe aos teus pés isso. E ela, onde foi, correu para o pastor dela, que não é bobo, já peguei. E ela testemunhou. Aí alguém diz, com certeza caiu do brinco. Porque a mãe dela tem orelha de elefante. Porque é deste tamanho. E maciça a pedra. Isso chama loucura da fé. Isso não se explica. Vocês ainda creem naquela coisa que vai vir? Uma nuvem azul esverdeada que vai cobrir a igreja? Vai. Não é só que nós cremos, vai acontecer. Teu pastor ainda fala que vocês vão flutuar no ar. Fala. Vocês ainda creem nessas coisas? Vocês ainda creem nessas coisas? Sabe por quê? Porque vai acontecer. E quando o cético me diz que não, eu digo que não. Não, não vai. Mas como? Você acabou de falar no púlpito que vai. Não, mas para você não vai. É igual a um profeta que salvou a cidade falando, chamado Eliseu, amanhã no cerco de Samaria, comida vai ser de graça. Estão comendo filhos? Amanhã comida é de graça. O capitão falou impossível, tal, contou lá um versículo lindo, que o Senhor abre as janelas, impossível, falou para ele, para você não vai ver. Você não vai tocar. Para cético eu digo, não, eu não acredito nessas coisas. Por quê? Para você não perder meu tempo, a gente ficar se debatendo aqui, vou acabar quebrando o teu nariz, te dando um soco, porque eu não estou bem, eu já não estou legal. Então melhor falar que não, mas para mim é, para o meu povo é. Vai ou não vai aparecer nuvem de pó de ouro pela igreja, sim ou não? Sim ou não que os paralíticos vão levantar e vão correr pela igreja? Sim ou não que os cegos vão ver de verdade? Sim ou não que os surdos vão ouvir? Sim ou não que os mortos vão ressuscitar? Sim ou não que o Senhor Jesus já está voltando? Sim ou não que vai vir avivamento? Aplaude, ele aplaude. Domingo eu te explico o que é avivamento. Domingo você vai entender muito bem o que é o avivamento. Tua igreja ainda diz que Deus vai encher teu bolso de dinheiro.
Vai acontecer ou não vai? Mas qual é teu diploma? Não, não depende do meu diploma. Se dependesse do meu diploma, eu não orava. Eu não me lembro de ter orado para apertar um parafuso. Porque isso eu já sei fazer, tão rápido. Hã? Eu não vou orar para pôr uma camiseta. Agora, se eu estou orando, porque não depende desse que vos fala. Meu Deus do céu, tem lógica, dá liga essa conversa. Por isso que nós oramos. Não me pergunte como vai ser. Só me pergunte para quem que eu tenho orado. Eu não orei para Saci Tereré nem para o capeta. Eu não orei para os crentes céticos. Para quem que eu orei? Como ele chama? Enche o teu pulmão e fala esse nome. E põe o Senhor na frente. Vamos lá. Aplaude ele, aplaude. Vai acontecer. Lógico que vai. É óbvio que vai. 1 Coríntios 1, 25 a 28, termino aqui, não é à toa que diz isso. 1 Coríntios 1, 25 a 28, deixa eu ler rápido para você. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Quantos dão glória a Deus aqui? E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens do mundo inteiro. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no que acontece hoje no meio de vocês na igreja, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para envergonhar os que acham que sabem alguma coisa. Escolheu os fracos do mundo para envergonhar os que acham que são fortes. Deus escolheu os humildes e desprezados para reduzir a nada os que acham que são. Quantos querem crer no sobrenatural aqui? Apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, toda a minha vida te pertence. Eu creio em Ti. Não tenho outra fonte. Não confio em outro. Toda a minha vida depende apenas do Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho. Cada promessa do Senhor na minha vida, eu ligo no céu e na terra, que eu creio. Diante da Tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma, para agradar outros, cair na incredulidade. Se por ouvir demais os outros, eu peço perdão, mas eu estou de volta. Eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio no sobrenatural. Toda a minha vida é Tua. Eu já sei, tudo se fará novo na minha vida. Amado Espírito Santo, eu peço perdão se fiz a maior loucura da minha vida, se deixei um dia passar sem orar, sem falar contigo. Mas eu estou de volta. Minha vida de oração está de volta. Pai Celestial, eu volto para os Teus braços. Tudo que eu tenho é o Senhor. Me dá colo, porque em Ti eu supero qualquer coisa, creio em qualquer coisa, e eu sei que vou receber tudo que o Senhor tem para mim. Faço esta oração em nome do meu Senhor Jesus. Amém. 3 minutos para orarem, queridos. 3 minutos para você agora falar com Deus, o teu Rei Jesus, o Rei das loucuras. Ele está aqui. O Rei que faz o que nenhum humano vai entender. O Rei de todo o poder de Deus, todo o sobrenatural. Ele está aqui. Ele vai te dar a mão dele, porque ele me prometeu isso hoje à tarde. Perdão, ontem à tarde.
Ele me prometeu, Ele falou, você fala sobre isto, porque eu vou pôr a mão no coração deles, e vou dar a minha mão para eles, vou dar a mão na mão deles, para que cruzem o furacão comigo, foi o que Ele me falou. Fale com Ele agora. O Pai Celestial, com toda a sua glória, está aqui na igreja. Oh Espírito, o Espírito Santo está fluindo na igreja, Ele está te enchendo de fé, durante todo o culto Ele te encheu de fé. Pede para Ele te dar fé, te fazer crer contra o impossível, confiar no Senhor cegamente, ser essa filha, esse filho lindo, linda que Ele espera que você seja, que brilhe a fé, brilhe a esperança. Oh Espírito, flua na tua casa, oh Deus, habilita-nos com poder, habilita-nos com graça, enche esse lugar, enche, flua, libera poder, libera. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Canta isso, casa de Deus. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor
Continue o louvor baixinho. Eu te deixei esses dois exemplos para fazer um encerramento com eles, porque são os dois pais da fé, que é Davi e Abraão. Quando Abraão chega para sua família e diz que ele vai largar a cidade mais desenvolvida do mundo, era Babilônia e Tiro, e ele estava em Babilônia. Quando ele diz que vai andar pelo deserto para seguir Deus, o que a família deve ter chamado ele de? E qual foi a resposta dele? Valeu a pena ou não valeu ele ter andado com Deus? Valeu ou não valeu ter confiado cegamente no Senhor? Davi foi levantado pelo amado Espírito Santo, chega a Golias. Nesta hora ele diz: eu vou para o confronto, vou arrebentar esse cara, vou livrar a nação. Davi foi chamado de louco. Olha, foi chamado por Golias, pelo rei Saul e pelo irmão primogênito. Ele foi chamado de louco, moleque, vagabundo, inconsequente, menino, imaturo, etc. E mesmo assim para todos ele falou: eu vou para esta guerra. Valeu a pena ou não valeu ele entrar no confronto? Então hoje eu faço a pergunta final para você. Valeu a pena você crer no Senhor toda a tua vida? Aplaude Ele, aplaude. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém. Eu vou estar no meio do louvor te mandando a pregação de ontem da pastora, que amanhã terminei de